Irmãos, eu quero saudá-los assim com uma boa noite, na graça e na paz de Deus. Amém? Louvamos a Deus por essa noite de culto de evangelístico, onde nós já adoramos o nosso Deus. Deus preparou o nosso coração. Mas antes de começar, tem umas cadeiras aqui vazias. Aqueles que puderem sentar alguns para frente, porque pode chegar visitante, aí fica chato o visitante chegar e sentar na frente. Aqueles que puderem vir mais aqui para frente, assim, fica melhor para que um visitante chegue e não fique constrangido de sentar na frente. Aí a gente dá preferência para os irmãos, né, que puderem chegar mais adiante aqui. E eu digo que o altar é o fogo, está aqui, é onde nos aquece mais, né? Mais próximo do altar, mais a gente vai se sentir aquecido, né? Com uma brasa, né? Do Senhor, né? Na presença do nosso Deus, especialmente também na palavra de Deus. Amados, nós louvamos a Deus porque é uma oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem nos falado. E a nossa oração sempre é que Deus fale com cada um de uma maneira especial, seja para aqueles que estão em Cristo para edificação, para o fortalecimento na fé, na esperança, mas por aquele que, porventura, está entre nós, que ainda não tem a certeza da sua salvação, que nessa noite também a nossa oração é que Deus fale de você de uma maneira também especial, para que você compreenda o quanto Deus ama a cada um, mas não ama o pecado e a prática do pecado. Antes de nós iniciarmos o sermão, vamos baixar a cabeça mais uma vez, sentado mesmo, e vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos por esse momento que a tua palavra vai ser explanada. Teu Santo Espírito já possa estar ali no meio, Pai, tendo a liberdade de falar a cada um de uma forma e maneira especial. Até, ó Deus, que a tua igreja aqui presente, onde já te adorou, Senhor, possa também ser edificada com a tua palavra. Mas se porventura entre nós também tiver alguém que ainda não tem a certeza da sua salvação, ou está andando de longe, e tendo a oportunidade também de se reconciliar com o Senhor, e o pecador aqui também, sem a certeza da salvação, que o Santo Espírito possa convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Seja assim feita a tua vontade. Usa-me, Pai, como instrumento de justiça para, ó Deus, falar a tua palavra, ó Deus, com autoridade e poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto, eu creio que muitos já leram o livro de Salmos, é um livro muito lido, maravilhoso, tem muitos ensinos, mas sabe, tudo é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. E ela tem sempre algo para nos falar. Talvez o Salmo 119 seja muito conhecido. Mas aqui o salmista, ele vai falar uma coisa interessante. Lá em Salmo 119, versículo 9, o qual já foi lido, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aqui todo mundo é jovem, não é verdade? Eu sou jovem. Todos somos jovens. Mas tem uma pergunta aqui: de que maneira poderá o jovem guardar puro o quê? O seu caminho, sua vida. Versículo 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos, a tua palavra. Amados, três coisas vão me chamar a atenção no versículo 11. Quando ele diz, no versículo 11, guardo no coração. A pergunta é: o que você tem guardado em seu coração, na sua mente, na sua vida? Há pensamentos de pessoas
principalmente que não temem a Deus, pessoas que não têm Deus, que não têm medo de Deus, pessoas que vivem uma vida dissoluta. É o que nós temos visto aí, e infelizmente, às vezes nos noticiários, nós temos visto muitas pessoas guardando em seu coração ódio, inveja, maldade, olhos que desejam mal. Sabe, meus queridos, as pessoas estão guardando muitas coisas ruins no seu coração. Sabe, e hoje você não pode dizer quem é quem. Né? Muitas vezes a pessoa parece ser uma pessoa boa, né, tudo, mas só Deus sabe o coração dele, o dela. Não é só dele, o homem, mas a mulher também. E a pergunta é bem pertinente: o que temos guardado em nosso coração ao longo da nossa vida? Sabe, amados, tem aquelas pessoas que guardam certos rancores, sabe, não vivem com isso. Tem pessoas que não sabem ver quando uma pessoa se dá bem. Há uma coisa terrível chamada inveja, até porque muitos que têm procurado ter uma vida de dedicação, um trabalho também com a sua família. É uma pessoa que até mostra assim um desenvolvimento no crescimento, até, vamos supor, materialmente, quando começa a melhorar a sua casa, comprar um carrinho, ou seja, um trabalho, né, que adquiriu, e poxa, que maravilha, né? E aí as pessoas de fora começam, sabe, criar. Amados, o que temos guardado no coração? E infelizmente também existe aqueles que têm no seu coração muita tristeza. E sentimentalmente, pessoas que têm uma vida sofrida. E pessoas tristes, pessoas angustiadas, e infelizmente estamos num mundo aí de tantos caos, tantos problemas, e muitos têm adquirido aí uma que estão como uma doença chamada ansiedade, depressão. Tem assolado muitas vidas. Meus queridos, uma pessoa que vive desta forma, com essa tal da depressão, com essa situação, muitos achando que não vale mais a pena viver essa vida, e tem até uma grande estatística de suicídio grande. Pessoas que estão tirando sua própria vida, que estão guardando no coração. O suicídio aumentou muito, alarmemente, sabe, uma preocupação disso. E aí até chegam a dizer, a depressão, essa situação é uma doença da alma. Não, não é uma doença. Não. É o pecado. E todos nós nascemos, infelizmente, com essa doença mesmo, posso dizer agora, uma doença chamada o pecado, que acaba, que corrói, que destrói vidas, sabe, amados? E a primeira coisa que me chama o salmista, quando vamos lá para Salmo 119, a primeira parte, guardo no coração. Irmãos. Eu preciso guardar o meu coração. Quando eu falo coração, não estou falando desse músculo que está, se você pegar no seu peito, você vai sentir. Mas na nossa vida, ele fala, guardo no coração as tuas palavras. A primeira coisa que me chama a atenção é a importância da palavra. Amados, a palavra, ela quando é a palavra de fato de Deus, há um conforto, né? Deus nos conforta com a sua palavra.
E por isso que uma igreja que tem a preocupação com o seu rebanho, com os seus membros, ela tem que priorizar a palavra. E a palavra, ela vai sempre ter uma instrução para a nossa vida, até para um crescimento espiritual. Mas, infelizmente, muitos estão ainda muito magoados, a raiva, o ódio, a tristeza, a inveja, isso tem, sabe, muitas vezes nós trazemos em nossas vidas. E o que pode combater isso é a palavra de Deus. A palavra que nos exorta, que nos ensina. A palavra revelada pelo Espírito Santo para abrir os nossos olhos, sabe? Porque os nossos olhos humanos, irmãos, enxergamos aquilo que muitas vezes não agrada a Deus. E precisamos entender isso. Mas lá em João capítulo 15, versículo 3, diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João capítulo 5, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado? Sabe, Jesus vai falar isso. Então aqui eu vou falar com o meu amado irmão e irmã em Cristo. Você tem deixado a palavra lavar o teu coração, a tua vida? Sabe a importância de você ler, meditar a palavra de Deus? O salmista diz, medita de dia e de noite. A palavra de Deus é como uma água que purifica, que nos limpa, meus queridos. Por isso, você que está em Cristo, tem problemas, está passando por diversidades, enfermidades, irmãos, a palavra de Deus nos conforta em todas as formas. Uma pessoa sem conhecimento da palavra, quando está passando por um problema, fica doido. E às vezes desconta até naquelas pessoas que não tem nada a ver. O que está acontecendo com famílias, com vidas, com casais é isso. O desespero, o problema, mas o que vai... Um desconta no outro, e aí vem a briga, depois vem a morte se matando. Desespero, problemas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? A palavra de Deus nos santifica, irmãos. Aquele que está em Cristo tem que desejar ardentemente, como uma criança genuína, o verdadeiro leite espiritual, a palavra, desejar a palavra, como um bebê, quando está com fome, ele vai mamar o que ele puder. Nós estamos em Cristo, temos que desejar a palavra. Por isso, como eu falei outrora, essa igreja prioriza os estudos, os ensinos, as doutrinas, justamente para fortalecer uma vida pessoal do irmão, da irmã e até do pastor ou do missionário que prepara as mensagens, porque nós estamos também recebendo a palavra. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que leem. Feliz é aqueles que leem. Leem o quê? Qualquer livro? Não. O livro dos livros. Palavra de Deus. E ele diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, não só leem, meus queridos. Quando eu vou fazer o meu devocional, eu oro, o Senhor fala que o teu servo ouve. E aí eu começo a ler. É a própria boca de Deus falando comigo. Sua palavra é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Ah, pastor, mas eu só gosto do livro de Salmo. Ah, só ele é inspirado, é? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a educação, para a repreensão na justiça. Toda a palavra de Deus é inspirada. Eu tenho que sempre estar buscando a palavra. Com sede da palavra, com fome da palavra. O que devemos guardar? A melhor coisa. Aonde devemos guardar? A melhor coisa é a palavra. E eu
eu preciso dela, ela tem toda a instrução, ela vai me mostrar o caminho que eu devo seguir. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e propósitos de quê? Do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra é como uma espada, ela vai no mais profundo, ela mexe, ela mostra, ela se revela. E aí você, que tem o discernimento e o entendimento que Deus está falando contigo, diz, essa palavra é para mim. Reconhece que Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. A tua oração tem que ser, Senhor, ensina-me, mostra-me, ajuda-me a andar conforme a tua vontade, porque eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua direção. Meus queridos, as pessoas hoje estão andando em qualquer direção, estão fazendo tudo o que querem. Para todo lugar que vai, não está tudo bem. Não está tudo bem, amados. O mundo está com um caminho escancarado, as pessoas fazem o que querem. Como é que está o mundo? Está tudo desordenado. As pessoas já perderam o temor. Fazem o que querem. Existem casais que dizem, não, eu vou com meus amigos para cá. A mulher, não, eu vou com as minhas amigas para cá. Vivem assim, uma vida, um para um lado, outro para o outro, não tem mais. Casamento hoje é difícil. As pessoas hoje não casam. Primeiro se ajuntam. Vamos ver se dá certo. Ah, não deu? Então vamos experimentar outra e assim vai. O que é isso? Como experimenta um vestido, como experimenta uma calça, uma camisa. Até aquela que fica melhor. Casamento não existe mais. Casamentos mesmo com a bênção de Deus. É como está o mundo. Sabe, meus queridos, nós temos que olhar para as Escrituras e entender que a palavra de Deus ela vai no mais profundo. Por isso que, voltando para Apocalipse capítulo 1, bem-aventurado aqueles que leem, mas aqueles que estão dando ouvido, ouvem as palavras da profecia. Não é só ler, mas ouvir. Senhor, ajuda-me a obedecer. E aguardar. Ah, meus queridos, é importante porque ela vai no mais profundo. Por isso, meu querido, a tua oração já tem que ser, Senhor, eu não sei qual vai ser o sermão, não sei qual vai ser a mensagem nessa noite, mas, Senhor, eu quero compreender. Fala. Abra minha mente e coração. Muitas pessoas, muitas vezes, vêm para a igreja, mas já está preocupado. Opa, mais tarde tem a boquinha, né? Eu fui falar na boquinha, né? Aí já, poxa, ativou aqui já a vontade de... Ah, mais tarde eu vou assistir um filme. Vou dar uma volta na praça. Ai, ai, ai. Muitas coisas que estão ocupando os pensamentos, sabe, meus queridos, e a palavra está muito longe. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado, meus queridos, porque o Senhor nos deixou a sua palavra. Olha o que diz lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, meus queridos, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos a palavra, meus amados irmãos, somos santificados com a palavra, somos lavados com a palavra. Então, por isso, nós temos que ter mais tempo, sim, para Deus. Temos que ter mais tempo para Deus. Futuramente, quando estivermos na nossa igreja, talvez nós vamos ter culto todo dia. Na nossa Hebron lá tem, né? Sempre tem umas atividades.
Ai, pastor, o negócio vai pegar agora, não vou mais ter tempo, né? O meu prazer está na casa do Senhor. Um dia vamos morar eternamente com Deus, aqueles que estão em Cristo. Não vai ter mais preguiça. Ah, eu estou indisposto, vou ficar. Não, vai ser tem sempre o que fazer. Não haverá mais noite. Ah, pastor, agora o negócio pegou, eu gosto de dar meu sono da noite. Não haverá mais noite lá no céu. Ah, pastor, já fiquei triste, então misericórdia. Se você ficar triste, imagine o inferno. Queres ir lá? Um lugar de tormento? Amados, Deus tem nos dado a sua palavra. Eu preciso aprender mais, eu preciso desejar mais a palavra, eu preciso mais conhecer a palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vou fazer o meu Senhor conhecido. E é isso que ele espera de cada um. Vamos lá para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E ele vai dizer assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, né, Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa o quê? A respeito da salvação. E olha o que diz o versículo 17. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de quem? De Cristo. Mas que fé é essa? Fé em acreditar. Então tudo isso, a palavra, ela vai confrontar a tua vida. E ela precisa, e ela tem o poder de mexer, né, de nos sacudir, de nos mostrar a nossa vida com Deus. E com certeza, alguns aqui entre nós já confessaram Jesus como o Senhor. E com o coração eles creram que Deus ressuscitou dentre os mortos. E Deus conhece e sabe cada um que já fez uma decisão junto a Deus pela fé. Mas Deus sabe que alguns que fizeram essa profissão de fé, que confessaram com a sua boca e com o coração creram, se afastaram de Deus. E aí a pergunta é: se afastaram para sempre? E aí é que está. Acabou, me afastei, não vou voltar. Quem disse que o dia de amanhã me pertence? Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, você sabe? Quem aqui que me garante que eu, pastor, amanhã estará vivo? Eu não garanto. Mas eu sei que eu estou em Cristo. Eu sei que eu tenho buscado a palavra. E eu sei para onde eu vou no dia que eu fechar os olhos nessa terra. Porque o Senhor nos deixou essa garantia na sua palavra. Porque Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Mas Ele é o caminho. Você está no caminho?
Ele é a verdade, você está na verdade? Ele é a vida, você tem certeza da tua vida eterna? Porque são perguntas que eu não posso responder por você. Mas eu quero voltar lá para o Salmo 119 novamente. Versículo 11 diz assim: guardo no coração, primeira coisa, as tuas palavras. Ah, amados, nós precisamos mais ler a palavra. Nós precisamos mais nos dedicar com estudar a palavra, nos esforçar para aprender mais da palavra, nos esforçar para tirar mais tempo para fazer o teu devocional pessoal com a palavra de Deus. Mas também você tirar um tempo para vir para os estudos, porque quando nós estamos vindo para o estudo, aqui nós estudamos a palavra, não estudamos qualquer livro. Então, quando você vem para os estudos bíblicos, nesta igreja, você vai estar aprendendo da palavra. E a nossa preocupação é de ensinar a palavra para que a igreja possa fortalecer, porque uma igreja que não é ensinado a palavra, ela vive uma igreja doente. Como doente? Vidas de pessoas que vivem em pecado. Por falta de conhecimento da palavra. Por falta de ouvir as instruções de Deus. O que está acontecendo aí em muitas igrejas é que não estão dando mais ênfase à palavra, estão dando ênfase a uma doutrina que não é de Deus, e sim de demônios. E quando isso está acontecendo, Deus não está ali. Por quê? Porque Deus nos fala através da sua palavra. E este é nosso livro de regra, de fé e prática. E é só esse livro que nós pregamos aqui, o livro dos livros, a palavra de Deus. Então, ela tem que ser sempre referida, pregada e ensinada. Mas também nós temos que viver a palavra. E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vamos nos alimentar, mais vamos nos fortalecer espiritualmente. E vamos conseguir vencer certas situações como aqueles que estão bem seguros na palavra e na fé. Estão apostatando o nome de Deus aí fora. Já teve casos de pessoas que a outra chegou, tu tem certeza que tu é crente mesmo? Tu vai para o céu mesmo? Aí a pessoa ficou tão assim que, misericórdia, eu nem sei. Que vergonha. É uma pessoa que está deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de se congregar. Meus queridos, nós temos que ficar em alerta, pedir para que Deus possa nos abrir os olhos, porque o salmista vai falar agora lá em Salmo 119, versículo 1, guardo no coração as tuas palavras, e em seguida ele vai dizer, para não pecar contra ti. Primeira coisa, eu tenho que guardar a palavra. E aonde que eu tenho que guardar a palavra? No coração. Quando ele diz, guardo no coração. O quê? A palavra. E aí eu entro com a pergunta que eu iniciei. Estamos guardando o quê no coração? A inveja, o ódio, o ciúme, as coisas ruins. Não, não.
Olha o que diz Jeremias 17, versículo 9 e 10. É muito bom você até, meu irmão, marque na sua Bíblia esse livro, essa referência lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Acompanhe a leitura. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Cuidado, sabe, irmãos? O coração é enganoso. Olha o que ele diz ainda. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração se engana, né? E ele diz no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aí a pergunta é, irmão, meu irmão, está com problema com alguém? Um mal entendido? Estou falando aqui com o irmão, uma irmã. Tem alguém que fez mal e ficou uma mágoa no teu coração? Resolva. Trate. É como uma enfermidade que quando não é tratada, ela pode o que? Se alastrar, ela pode prejudicar, né? A palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa. Por isso que eu tenho que desejar a palavra, me alimentar, me fortalecer. Mas se eu não estou tratando um problema que eu estou passando com alguém, um mal entendido, como eu falei, algo que eu soube que alguém está falando comigo, aí eu já vou criar que é isso? Faça um papel de homem ou um papel de mulher de Deus. Trate. Resolva. Porque nós temos um inimigo que semeia a contenda, o mal. E muitos casos que já passei de pessoas que estavam tendo um problema e chegou aos meus ouvidos, cheguei com a pessoa, e aí, resolveu? Não sei o quê. Vamos lá, tratar. O diabo só quer uma oportunidade para fazer um estrago. Isso dentro da igreja, entre famílias. Porque estão deixando o coração entrar essas coisas ruins, de coisas mal que não resolveram. Então nós temos que cuidar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto dessas ações. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado com isso. E muitas vezes é isso dentro da igreja. Ou então lá até com um familiar seu, com um vizinho, sabe? Amados, nós não somos da guerra, nós somos da paz. Não deixe que isso possa tirar o teu pensamento, a direção, isso possa atrapalhar o teu crescimento, a tua vida espiritual, até a família. Trate, peça orientação, me procure, mas não deixe isso passar, não vai passar, vai piorar. Então, sabe, nós temos que ter cuidado com as coisas que temos guardado no coração. Se é coisas boas, edificantes, glória a Deus. Fortaleça a tua vida espiritual. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus. Mas cuidado.
Ezequiel 36, 26 diz assim, olha só que maravilha, Senhor, glória a Deus pela tua palavra. Ezequiel 36, 26, dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ah, esse homem aqui que vocês estão vendo tinha um coração de pedra. Coração negro, pecado. Deus fez um milagre na minha vida. E Ele tem feito milagre na vida de irmãos, amém? Não parece não, amém? Foi muito... Assim seja mesmo, irmãos? Ah, dar-vos-eis um coração novo, diz o Senhor, porei dentro de vós um Espírito. Você tem o Espírito Santo. Você sabe que onde você estiver, você que está em Cristo, meu irmão, minha irmã, você tem o Espírito Santo na tua vida. Não tem nada que você faça que Deus não vai ver. Que Ele habita em nossa vida através do Espírito Santo. Quando Jesus foi ao céu, ele disse que ia deixar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ah, um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Ah, aquele coração. Agora que é um coração, né, de carne, um coração transformado. Sabe, a vontade de ajudar, irmãos, Deus sabe. Às vezes ajudo até com aquilo que não tenho, eu ajudo. É Deus que transforma, irmãos. Não foi eu que me transformei. Assim como Ele transforma uma vida, sabe? É Deus, Ele é maravilhoso, sabe, irmãos? É um milagre que Deus tem feito em muitas vidas. Transformando homens, mulheres que outra hora eram conhecidos como pessoas que viviam brigando, que viviam em confusão e hoje são servos e servas de Deus. Homens que quando eles são vistos aí fora, rapaz, tu não era aquele que vivia brigando, rapaz, e o que aconteceu? Deus mudou o meu coração. Olha o testemunho. Não eu por mim mesmo fiz, foi Deus na minha vida. Olha só, sabe, então é isso que Ele faz, meus queridos. É isso que Ele tem feito ainda nos dias que estamos vivendo. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o quê? O coração. Mas as pessoas estão olhando mais para o exterior da pessoa. As pessoas, quando nos veem aí fora, às vezes a gente vai visitar alguém, ou chegar com alguém para fazer um convite, falar, a pessoa já fica olhando, ih, rapaz, ele já vai me pedir. Os crentes têm a forma de pedir, de pidão. Misericórdia. Sabe, meus queridos, Ele não vê como vê o homem, Ele vê o coração. Talvez tenha um coração aqui em nosso meio que está triste. Uma vida que está dissoluta, uma vida sem esperança. Ah, meu querido, Ele conhece a tua vida desde o ventre da tua mãe. Sabe os problemas, Ele conhece nossos problemas. Nosso Deus conhece todos os nossos problemas, nossas vidas. E Ele sabe, e Ele pode fazer o melhor, e Ele tem feito o melhor em nossas vidas. Mas entenda, meu querido, lá em Romanos agora capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, não podemos esquecer um grande problema. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram e a uns fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem um engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ele está falando aqui de uma pessoa pecadora, uma pessoa sem Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheio de maldição e de amargura. São os pés velozes para o quê? Derramar sangue. Todos os seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse era o meu coração antes. Sem Deus, sem esperança, fazendo o que quero, tudo estava tudo bem, uma vida de aventura, de coisas que não agradavam a Deus, é um coração sem Deus. Mas Isaías capítulo 59 também vai lembrar. Isaías capítulo 59, gostaria de compartilhar com os irmãos também. Diz assim, Isaías 59, versículo 2 em diante. Versículo de 2 a 4 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, meus queridos, é pecado. E ele diz, fazem a separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Uma vida em pecado? E aí, Deus, mas está em pecado, praticando pecado? Ele diz, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Carro do pecado. Porque as vossas mãos são contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras e concebem o mal e dão luz à iniquidade. Sabe, meus queridos, é uma vida sem Deus. É um coração negro de pecado. Uma pessoa que não tem temor, faz tudo conforme o seu pensamento, o seu querer, a sua vontade. E, meus queridos, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. De fazer, muitas vezes, a nossa vontade, sem saber se isso é a vontade de Deus. E aí a preocupação é de que, muitas vezes, tomamos decisões sem pedir a direção de Deus. Não faça isso não, cuidado. Muitas vezes o nosso querer não é a vontade de Deus. Aquilo que nós queremos, muitas vezes no coração, eu quero, mas será que Deus quer? Cuidado. Não se precipite, espere no Senhor. Quando você coloca, eu vou colocar diante de Deus uma decisão que eu estou querendo tomar, mas, pastor, como é que Deus vai me responder? Se você colocar isso diante de Deus de coração, Ele vai te responder desta maneira, meu querido, minha querida. Ele vai te responder com a paz dele no seu coração. Se você sentir paz nessa decisão, é Ele respondendo sim, pode, então faça isso. Mas se você não está sentindo paz, eu estou falando para aquele que está em Cristo. Aquele que é filho e filha de Deus. Se não está sentindo em paz, Deus está dizendo que não. Não é da vontade dele. Não adianta insistir.
Mas eu preciso confiar e buscar. E também, na decisão, eu preciso esperar, porque nós somos apressados, né? Quando queremos uma coisa, queremos logo, mas Deus, muitas vezes, tem que esperar. Espere em Deus. Melhor. Não se precipite. Sabe, a gente são daqueles que quer abraçar tudo, não faça isso. Eu já tentei fazer isso, abraçar muitas coisas e passar vergonha. Quem é que quer passar vergonha? Não se precipite em decisões. Faça e coloque diante de Deus e espere. Ele pode te responder logo, com a paz. Você está seguro, está em paz naquilo, mas se não está, espere. E é isso, sabe, que Deus tem nos mostrado, nos revelado com a sua palavra. Então é maravilhoso, amados, nós entendermos como Deus tem maravilhas para nos ensinar através da sua palavra. Então, temos de fato guardado a melhor coisa, a palavra? Continue. Encha a tua vida com a palavra. Mas você tem guardado, de fato, no coração? Na tua vida? A palavra de Deus tem feito a diferença na tua vida? Há uma mudança? Porque quando há uma mudança para o que é certo, Deus está te orientando, está te ajudando. Mas se não está havendo mudança, tem alguma coisa errada. E o que pode estar errado, pastor? O pecado. Jesus, quando morreu ali na cruz, Jesus, quando se entregou, ele fez uma obra completa, perfeita, para nos purificar, para nos limpar. Estávamos lembrando hoje na ceia sobre isso. Para nos dar uma nova vida, uma vida que nós andamos não mais com a cabeça baixa, mas com a cabeça erguida, em gratidão. Nos deu um novo coração, uma nova vida, para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. Que maravilha, né, irmãos? Mas muitos não estão fazendo isso. Lembrando da ceia do Senhor, uma das ordenanças, fazer isto em memória de mim, temos que desejar estar na comunhão da ceia. Sabe, amados, tudo isso vai nos fortalecer espiritualmente. Mas por que eu tenho que buscar a palavra? Por que eu tenho que encher meu coração da palavra de Deus, das maravilhas de Deus? Tem um propósito. Vamos voltar para Salmos 119. Meus queridos, a palavra diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem um propósito. Para não pecar mais contra Deus. Por isso que eu preciso da palavra. Encher o meu coração da palavra, minha vida da palavra. E com esse propósito de não pecar contra Deus. Olha o que diz Ezequiel 36, 27 agora. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis em meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. Então eu preciso pôr dentro de vós o Espírito, ou seja, o Santo Espírito que já temos, e farei que andeis em meus estatutos, na verdade, na palavra. Guardeis os meus juízos e observeis. Sabe, meus amados, é maravilhoso quando nós temos essa convicção, ainda lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 31 e 32, vamos lá? Olha o que diz Ezequiel
capítulo 18, versículo 31 e 32, diz: lançai de vós as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois, por que morrereis? Por que morrieis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ele não tem prazer na morte de um pecador. Ele não tem prazer. Ah, meus queridos, nós precisamos olhar mais para a palavra de Deus. Provérbios 28, 13 diz assim, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não pode encobrir. Encobrir transgressões, encobrir pecado, não faça isso. Não vai prosperar. Mas as que confessa e deixa o pecado, alcançará a misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Mas tem que confessar. Meus amados, o meu tempo acabou. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim. Jesus vai falar: eis que estou à porta e bato. Talvez tenha alguém que está entre nós, talvez triste, sem esperança. Nessa noite você ouviu que muitos estão guardando as coisas erradas no coração, na sua vida, tristeza, preocupações, angústia, aquilo que não foi tratado, um pecado. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aonde? Ele vai bater no teu coração. Ele vai falar contigo. E se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, e abrir a porta à sua vida, ele diz: entrarei em sua casa, em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Ah, meus queridos, ele quando entra, ele muda, ele limpa, ele transforma, ele salva, ele nos dá, ele nos motiva, nos fortalece, ele nos levanta. E isso nós chamamos o milagre que um pastor não pode fazer, uma mulher não pode fazer, mas o Senhor faz, porque Ele fez na minha vida e na vida de muitos aqui. Amém? Amém. Mas talvez alguém reconhece que precisa do Salvador, de Jesus Cristo. Lembra, Ele está na porta. E Ele é educado, Ele não entra se você não abrir a porta. Talvez essa porta que Ele está batendo, ele não tem uma tranca. Ela só pode ser aberta por dentro. Ou seja, você precisa abrir e dizer: Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida. Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Que Deus nessa noite possa estar falando agora no teu coração. Vamos baixar a cabeça. Vamos fechar os olhos. E vamos pensar naquilo que você ouviu. Você tem guardado a melhor coisa, meu irmão, agora? Você, meu irmão. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem enchido o teu coração, a tua vida da palavra? Tem mostrado sede e fome pela palavra? Você tem se fortalecido com a palavra ou está muito ocupado? O melhor lugar que a palavra pode estar, meu irmão, é no coração, sim. Na tua vida. No teu viver, no teu comportamento. E nós precisamos muito mais da palavra para não pecar contra Deus. Quanto mais eu tenho a palavra, eu busco, eu obedeço a palavra, mais eu não vou pecar. Eu vou ter mais cautela, mais temor.
Mas se porventura tem alguém que ouviu e tem ouvido a palavra, e Deus tem falado contigo, e você ainda não tomou uma decisão, não tomou uma resolução, não tomou coragem, abra o teu coração para Deus. Você pode confessar nessa noite, talvez, o que você está fazendo de errado, pecado. Ele diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Confesse, fale para Deus, peça perdão, fale de todo o teu coração. Porque Ele é rico em perdoar, mas tenha coragem. Porque só os corajosos herdarão o reino do céu, não os covardes. Aqueles que vão negar, que não, que está tudo bem, misericórdia. Essa noite você pode confessar. Essa noite você pode entregar a tua vida para Cristo. Se porventura tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão, você pode procurar a mim, o pastor, ou o missionário César. Bendito Deus, eterno Pai, nós te somos gratos porque a tua palavra é a verdade. Tua palavra é a vida. A tua palavra, ó Deus, sempre está ali para nos orientar, nos ensinar. Ó Pai, se porventura tem alguém no nosso meio que ainda não tem a certeza da sua salvação, que ainda não tomou uma decisão e hoje entendeu, ó Pai, que pode ter a melhor coisa, aceitar e receber a tua palavra, deixar mesmo o Senhor entrar no seu coração, na sua vida, transformar esse coração de pedra em um coração de carne, um coração transformado pelo Senhor. Oh Deus, que nessa noite, nessa casa, na tua casa, possa haver salvação, possa haver arrependimento, possa haver renúncia, mas também possa haver reconciliação. Talvez que alguém se afastou dos teus caminhos e quer voltar a se aproximar ao Senhor, quer voltar a andar contigo, ó Pai. E o Senhor possa ouvir a oração deste homem, desta mulher também. E que mais uma vez o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado, ó Deus, em nossas vidas, e a tua igreja venha ser fortalecida na fé e na esperança. E reconhecer o quanto precisamos e dependemos mais e mais nos fortalecer na tua palavra, desejar ardentemente a tua palavra, Pai, e procurar obedecer-te, meu Pai. Muito obrigado por esse tempo. Abençoe aquilo que o Senhor preparou, aquela irmã que ofereceu a bênção desse alimento que nós vamos também nos alimentar logo mais ali, Pai. Abençoa, assim como o nosso retorno para nossas casas, pedindo a tua paz e a tua proteção, até no momento que vamos descansar os nossos corpos. Aceita, Pai, a nossa gratidão. Muito obrigado pela tua palavra que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém.